E se eu te dissesse que em 1981, um músico tímido e fora dos padrões de beleza da época realizou um feito que absolutamente ninguém na história da música havia conseguido? Sailing, Christopher Cross, songwriter. Em uma única noite, ele subiu ao palco e varreu as 4 principais categorias do Grammy: Álbum do Ano, Gravação do Ano, Canção do Ano e Artista Revelação. Naquele instante, parecia que ele iria dominar a música pop pela próxima década. Mas a mesma indústria fonográfica que o coroou e o colocou no topo do mundo se encarregou de apagá-lo completamente apenas alguns anos depois. As rádios, que antes tocavam seus sucessos à exaustão, silenciaram. A toda poderosa e recém-nascida MTV se recusava terminantemente a mostrar o seu rosto na televisão. E as gravadoras? Elas simplesmente pararam de retornar às suas ligações. A pergunta que ecoa nos bastidores do show business é muito simples, mas assustadora. Como alguém vai da noite mais consagradora da história do Grammy para tocar em pequenas feiras agropecuárias de interior em um espaço de tempo tão curto? Para entender como uma das quedas mais vertiginosas da música aconteceu, nós precisamos voltar no tempo. Muito antes dos prêmios, dos tapetes vermelhos e das traições da indústria. Precisamos voltar para a poeirenta cidade de San Antonio, no Texas, no início da década de 70. Naquele tempo, Christopher Cross ainda era apenas Christopher Geppert. Criado no Texas, o músico vinha de uma família rigorosamente estruturada. Seu pai, Leo Joseph Geppert, foi um respeitado médico do Exército dos Estados Unidos, um veterano de guerra e, posteriormente, o chefe do setor de pediatria do Exército no Texas. Criado nesse ambiente de bases militares, o jovem Christopher teve uma infância marcada pela disciplina, por mudanças constantes de endereço e pela presença imponente e rígida da carreira do seu pai. A música, no entanto, surgiu cedo como a sua verdadeira rota de fuga. Ainda muito jovem, ele desenvolveu um interesse profundo e quase obsessivo por composição e pelo violão, dedicando horas a fio, trancado no quarto, debruçado sobre o instrumento. Aquele violão se tornou o centro de gravidade do universo de Chris. Quando ele completou 20 anos de idade, a dura realidade financeira bateu à porta. Para sobreviver, ele tentava a sorte tocando em uma banda cover local chamada Flash. Esqueça os grandes palcos, as acústicas perfeitas e as luzes de arena. Eles se apresentavam em qualquer buraco na parede que tivesse uma tomada disponível. O circuito incluía bares enfumaçados de beira de estrada no interior do Texas e os infames lounges de pistas de boliche, onde a multidão estava infinitamente mais interessada em beber cerveja barata, brigar e conversar em voz alta, do que em prestar qualquer tipo de atenção na banda que tocava no fundo do salão. O pagamento era, na melhor das hipóteses, um insulto à profissão. Havia noites sombrias em que a banda inteira ganhava $40 para dividir entre todos os membros. Em outras ocasiões piores, não havia cachê em dinheiro, e eles eram pagos com algumas bebidas de graça. Os rapazes chegavam a dirigir mais de 300 quilômetros, espremidos com seus amplificadores na traseira de uma van sem ar-condicionado, apenas para fazer um show que mal cobria o custo da gasolina gasta na viagem. Era o tipo de rotina esmagadora que destruía a paixão e a alma de qualquer músico promissor. Mas havia algo fundamentalmente diferente em Chris. Enquanto os outros músicos da banda Flash estavam obcecados em tirar de ouvido as músicas famosas do rádio apenas para agradar os bêbados locais e garantir gorjetas, a mente de Chris operava em uma frequência que os outros não conseguiam captar. Ele não ouvia apenas acordes simples batidos no violão. Ele ouvia arranjos orquestrais inteiros tocando dentro da sua cabeça. Ele imaginava arranjos de cordas, harmonias vocais complexas e melodias desenhadas em camadas que soavam muito mais como as superproduções dos milionários estúdios da Califórnia do que como a música crua de um bar de boliche texano. Então, entre um set e outro, escondido nos fundos dos bares ou sentado no estacionamento, ele começou a escrever as suas próprias canções. Ele rabiscava letras, melodias e ideias brutas. Os outros membros da banda não ficaram nada impressionados com aquela iniciativa. O raciocínio deles era prático e cruel. Ninguém entra em um bar de beira de estrada no Texas para ouvir música original de artistas anônimos. Um dos colegas chegou a ser ríspido, atirando a verdade na cara dele. Eles querem os sucessos do rádio, Chris. Desista disso de escrever músicas. Só toque o que eles pedem.
Mas Chris continuou escrevendo. Não era uma escolha comercial, era uma necessidade física e espiritual. Havia uma dor latente da sua época de adolescente que ele precisava exorcizar. Ele começou a moldar uma melodia incrivelmente suave ao violão. Ao contrário das lendas de que a música foi escrita dentro de uma van, o próprio Chris revelou anos mais tarde o verdadeiro significado daquela letra. Ela falava sobre um amigo mais velho da sua adolescência, chamado Al. Quando as pressões da transição para a vida adulta, as cobranças e o caos do mundo pareciam grandes demais para o jovem Chris suportar, Al o levava para velejar em seu barco. No meio das águas, havia um silêncio absoluto. Havia paz. Aquele barco era o seu santuário particular. E aquela memória emotiva sobre encontrar um lugar calmo, um porto seguro e distante de todo o ruído do mundo, viria a se tornar o mega hit eterno chamado Sailing. Essa necessidade de encontrar um porto seguro e escapar da confusão é algo que todos nós buscamos até hoje. Só que a poluição e os perigos não estão mais apenas nas estradas barulhentas do Texas. Eles estão na internet que você usa todos os dias. Quando você navega online sem proteção, seus dados bancários, suas senhas e sua privacidade ficam expostos para qualquer um ver. É por isso que o porto seguro deste canal é a NordVPN. Com um único clique, o aplicativo oculta o seu endereço de internet e cria um escudo impenetrável. Mas o que eu mais uso e recomendo para vocês é a função Proteção contra Ameaças Pro. Ela bloqueia anúncios chatos, sites maliciosos e corta o mal pela raiz antes mesmo de você clicar em um link perigoso. Para a nossa comunidade do canal, eles liberaram uma oferta de peso. Acessando o link que está aqui na tela e no primeiro comentário fixado, você garante um desconto gigantesco no plano de 2 anos e ainda ganha meses extras de graça. Garanta o seu porto seguro digital e apoie o nosso trabalho. Voltando para o Texas, as músicas que Chris compunha eram, no começo, apenas mais um experimento musical solitário. Mas então, algo completamente fora da curva começou a acontecer durante as raras vezes em que ele testava essas músicas autorais nas apresentações da banda. As pessoas que estavam bebendo na plateia começaram a se aproximar da beirada do palco para fazer pedidos. E, para a surpresa do resto da banda, a plateia não queria ouvir versões cover das rádios. Eles diziam: "Ei, toca aquela música do barco de novo." Para uma banda de bar perdida no imenso estado do Texas, aquilo era um fenômeno inexplicável. Músicas originais e lentas de artistas anônimos raramente conseguiam prender a atenção de um público embriagado de fim de noite, mas os pedidos para Sailing não paravam de chegar. Chris ainda não tinha a menor ideia da magnitude disso, mas aqueles pequenos e despretensiosos momentos de reverência dentro de bares escuros eram a faísca lenta de uma explosão histórica que estava por vir. Chris percebeu que precisava de ajuda profissional para sair dos bares. Ele cruzou caminhos com Tim Nice, um empresário local do Texas que enxergou o diamante bruto naquelas canções. Tim conseguiu financiar algumas horas em um estúdio local na cidade de Austin para que Chris gravasse uma fita demo de alta qualidade, longe do barulho da banda cover. A ideia era enviar aquele material para a capital mundial do entretenimento, Los Angeles. Durante meses, no final da década de 70, as fitas demo de Christopher Cross circularam pelos escritórios das grandes gravadoras da Califórnia. O cenário musical daquela época era ditado por extremos. De um lado, as bandas de punk rock estavam cuspindo raiva e quebrando guitarras nos palcos. Do outro, a disco music dominava as paradas com batidas eletrônicas e roupas extravagantes. O mercado exigia barulho, suor e imagem agressiva. Literalmente, nenhum executivo da indústria na capital mundial do entretenimento parecia estar procurando por canções polidas, calmas e absurdamente precisas de um músico texano completamente desconhecido. Até que, finalmente, a fita caiu nas mãos de Michael Austin, um olheiro da Warner Brothers Records. Austin ficou impressionado com a maturidade das composições e levou o material para um dos figurões da produção musical da época, Michael Omartian. Omartian não era um produtor qualquer. Ele possuía um ouvido clínico e já havia trabalhado com talentos monstruosos, sendo fundamental na construção do som sofisticado de bandas como Steely Dan. Ele entendia a arquitetura de um arranjo musical como poucos profissionais no mundo. E no exato segundo em que ele apertou o play e ouviu aquela fita demo,
notou algo que os outros executivos surdos das outras gravadoras ignoraram. Apesar de ser apenas uma demo, as músicas já soavam prontas em sua estrutura. Era possível identificar progressões de acordes de uma complexidade assustadora, transições fluídas e melodias que beiravam a perfeição técnica. A Warner Brothers decidiu assinar com o desconhecido texano. Omartian foi escalado para produzir o disco, e Chris foi levado para gravar nos renomados estúdios da gravadora em Los Angeles. A gravadora liberou um orçamento razoável para a época, e é aqui que o som mágico de Christopher Cross ganha explicação. O produtor não contratou músicos baratos. Ele trouxe a verdadeira tropa de elite dos músicos de estúdio de Los Angeles, a aristocracia dos bastidores. Para gravar as guitarras, eles chamaram Larry Carlton e o gênio texano Eric Johnson, que gravou o solo estonteante da faixa Minstrel Gigolo. Na cozinha do álbum, Lendas dos Estúdios. E para os vocais de apoio, ninguém menos que Don Henley, o vocalista e baterista dos Eagles, J.D. Souther e a talentosa Valerie Carter. Chris, que anos antes tocava por alguns trocados e bebida de graça, agora estava liderando um exército dos melhores instrumentistas do mundo. Quando chegou a hora de gravar a energética Ride Like the Wind, uma música que narrava a história de um fora-da-lei fugindo para a fronteira do México, o produtor sentiu que faltava uma potência vocal no refrão para dar aquele ar de urgência. Omartian pegou o telefone e conseguiu trazer Michael McDonald, a voz imponente e inconfundível dos Doobie Brothers. A presença vocal de McDonald preencheu a canção, dando a ela um peso e um alcance absurdos. Em seguida, chegou a vez da joia da coroa, Sailing. A pressão no estúdio para capturar a magia daquela música era imensa. Chris foi para o microfone, fechou os olhos, buscou as memórias do barco do velho amigo Al e gravou a faixa vocal definitiva com uma clareza arrepiante. A pureza da gravação impressionou todos na técnica, mas quando os engravatados e os altos executivos da Warner Brothers finalmente se sentaram em suas enormes cadeiras de couro para escutar o disco finalizado em dezembro de 79, a reação inicial foi um doloroso banho de água fria. Eles acharam o som incrivelmente morno. Sim, era sofisticado, incrivelmente bem tocado, o suprassumo do que mais tarde seria chamado de AOR, ou Adult Oriented Rock. Mas, para a gravadora, aquilo simplesmente não bateria de frente com o rock de arena e a batida dançante que dominavam as paradas da Billboard. Sem grandes esperanças, a gravadora preparou um lançamento encolhido, quase burocrático. Mas então, a força da verdadeira música rompeu os corredores corporativos. No início do ano de 1980, a gravadora enviou o disco para as estações de rádio, e a música Ride Like the Wind entrou na programação. O que se seguiu foi uma verdadeira histeria analógica pelo país. Em questão de semanas, os telefones das estações de rádio começaram a derreter. Eram dezenas, centenas de ligações diárias de ouvintes alucinados, exigindo ouvir aquela música do Fora da Lei e a voz potente de Michael McDonald no refrão. Como um incêndio em floresta seca durante o verão, a faixa começou a se espalhar agressivamente de estado em estado. Os executivos da Warner Brothers, que haviam engavetado o entusiasmo pelo projeto, entraram em pânico e tiveram que correr desesperadamente para as fábricas para prensar dezenas de milhares de cópias físicas adicionais. Em abril de 80, a música Ride Like the Wind furou a bolha e escalou implacavelmente até a posição de número 2 na parada americana, bloqueada do topo absoluto apenas pelo mega hit Call Me, da banda Blondie, que, justiça seja feita, era a dona do mundo naquele momento exato. Ainda assim, o segundo lugar significava que Christopher Cross agora estava jogando na liga principal. Mas segure o fôlego, porque o lançamento do segundo single estava prestes a paralisar o país. Quando Sailing foi finalmente liberada como música de trabalho no verão americano de 1980, algo que transcendia o comércio aconteceu. Havia uma necessidade coletiva e silenciosa nas ruas americanas por um pouco de paz e calmaria no meio da Guerra Fria e das tensões econômicas. E aquela faixa entregava exatamente uma fuga mental perfeita. Até o mês de agosto, Sailing atropelou toda a pesada concorrência e atingiu o cobiçado e solitário número 1 na Billboard Hot 100.
Rapidamente ela se transformou em uma daquelas canções onipresentes que grudam na parede de uma década. Você entrava no supermercado, a música tocava. Você ligava o rádio do carro a caminho do trabalho, ela estava lá. Você ligava a televisão em programas de variedades e o dedilhado do violão soava. O álbum de estreia, batizado simplesmente de Christopher Cross, explodiu em vendas de uma forma assustadora. Os números rapidamente ultrapassaram a marca irreal de 4 milhões de cópias comercializadas apenas dentro dos Estados Unidos. Para os cofres blindados da Warner Brothers, aquele ex-músico de bar do Texas havia acabado de gerar uma enxurrada de dezenas de milhões de dólares. A vida de Chris girou 180 graus, e a consagração divina parecia ter uma data marcada. Na noite de 25 de fevereiro de 1981, ocorreu a 23ª edição do Grammy Awards. O álbum de estreia do Tessano recebeu múltiplas indicações. O Radio City Music Hall, em Nova York, estava abarrotado com a aristocracia da música global. Pink Floyd com o seu monumento chamado The Wall, Barbra Streisand, Frank Sinatra, Billy Joel, gigantes que moldaram a história. E, contra todas as apostas dos críticos, a noite se tornou o massacre solitário de Christopher Cross. Quando o apresentador abriu o envelope para o cobiçado prêmio de artista revelação, o nome de Chris ecoou. Ele caminhou até o palco, trêmulo. Minutos depois, anunciaram o prêmio de gravação do ano. A vencedora foi Sailing. Em seguida, para a perplexidade geral, o troféu para a canção do ano. Novamente, a canção sobre o barco do velho Al. E então, o Everest da indústria fonográfica, o prêmio de álbum do ano. A tensão no teatro era cortante. O envelope foi rasgado. O vencedor, Christopher Cross. Ele bateu Frank Sinatra, Billy Joel, Barbra Streisand e Pink Floyd. A audiência, em estado de choque, levantou-se em uma ovação ensurdecedora. Absolutamente nenhum artista em toda a história da música havia conquistado as 4 grandes categorias principais em uma única cerimônia de estreia. O recorde de Cross ficaria intocável por quase 40 anos, até ser igualado por Billie Eilish apenas em 2020. Mas preste muita atenção na ironia sombria que acompanhou esse triunfo. Em pé naquele palco brilhante, com os braços cheios de troféus dourados e o mundo aos seus pés, Chris não estava sentindo apenas alegria. Ele estava sendo tomado por um terror paralisante. Ele entendeu, de forma dolorosa e cristalina, que a partir daquele exato milésimo de segundo, todo e qualquer disco que ele gravasse, toda nota que ele cantasse para o resto da sua vida, seria impiedosamente comparada àquela noite mágica e inatingível. O sarrafo havia sido colocado tão alto que o oxigênio começou a faltar. E, como se a pressão psicológica já não fosse suficiente para esmagar um artista, o mundo da música estava há exatos 6 meses de sofrer uma revolução sísmica irreversível. Uma mudança brutal de paradigma visual que tornaria a sobrevivência artística de Christopher Cross praticamente impossível. Em agosto daquele mesmo ano histórico de 1981, um novo canal a cabo entrou no ar nos Estados Unidos. O nome desse canal era MTV. E para músicos fora do padrão comercial, aquelas 3 letras se tornariam a sentença de morte de suas carreiras. Até aquele momento, a regra do jogo era estritamente auditiva. O sucesso dependia de forma esmagadora do rádio. Se o arranjo fosse primoroso e a melodia forte, a música tocava e faturava milhões. Os ouvintes em casa raramente tinham a oportunidade de ver o rosto do cantor com frequência. E, francamente, a aparência não era o critério de qualidade de ninguém. A MTV rasgou esse manual de instruções no meio. Da noite para o dia, a música passou a ter olhos. Todo grande hit agora precisava desesperadamente de um rosto perfeitamente esculpido para as câmeras, roupas de alta costura, um estilo de cabelo milimetricamente bagunçado e uma atitude performática que exalasse perigo e sexualidade. Os vídeos promocionais baratos foram extintos, dando lugar a videoclipes que eram superproduções cinematográficas com narrativas visuais ousadas. Nessa nova arena de gladiadores estéticos, Christopher Cross esbarrou em uma barreira de concreto. Ele definitivamente não era o arquétipo visual exigido pela emergente geração MTV. Chris estava na casa dos 30 anos. O seu cabelo estava visivelmente raleando em um início de calvície. Ele usava óculos de grau grossos, vestia suéteres confortáveis e estava lutando contra a balança, sendo consideravelmente mais pesado do que as estrelas andrógenas ou saradas do pop. Ele parecia um sujeito absolutamente normal.
O tipo de pessoa decente e tranquila com quem você conversaria na fila de um banco comercial no Texas. Enquanto isso, a emissora estava inundando a mente da juventude mundial com deuses inatingíveis. O Duran Duran gravava clipes em iates luxuosos no Caribe, cercados de supermodelos. Michael Jackson explodia as telas com coreografias que desafiavam a gravidade em Billie Jean. Madonna criava estéticas que provocavam a igreja e a sociedade. Prince suava em roupas de renda roxa, emulando o sexo puro com a sua guitarra. Colocado no mesmo canal, ao lado dessa realeza visualmente agressiva, a estética comum de Christopher Cross parecia um erro de programação. Em uma entrevista infame aos jornais da época, que acabou definindo a crueldade daquela década, um programador e executivo sênior do mercado musical foi letal em sua avaliação. Ele explicou de forma gelada que no novo mercado, os jovens espectadores queriam consumir artistas que, abre aspas, eles desejavam ser, ou artistas que eles desejavam namorar. E, infelizmente para a Warner Brothers, Christopher Cross não era objeto de nenhum desses dois desejos. As revistas musicais e as rádios mais agressivas perceberam a virada da maré e o cheiro de sangue. Piadas impiedosas sobre a sua aparência física começaram a pipocar. Um artista de gênio absoluto, que acabara de limpar os prêmios da Academia de Gravação, estava sendo tratado como uma figura datada e desconfortável de se assistir. Mas antes que a indústria da música baseada na imagem pudesse enterrar o Golden Boy sob pilhas de spray de cabelo e maquiagem neon, o seu talento puro e avassalador provou o seu valor no lugar onde a MTV não tinha jurisdição, o cinema. Ainda colhendo os louros do sucesso estrondoso e do Grammy, ele foi convidado para participar de uma colaboração dos sonhos, para compor a música tema de uma nova comédia romântica milionária de Hollywood, chamada Arthur, o Milionário Sedutor, que trazia o ator Dudley Moore no papel principal. Chris viajou para Nova York e se juntou a um verdadeiro conselho de deuses da composição, o lendário maestro Burt Bacharach, a genial letrista Carolee Bayer Sager e o artista Peter Allen. Eles precisavam de uma música que traduzisse a boemia solitária e melancólica do personagem principal preso em Nova York. Acontece que Peter Allen tinha uma linha antiga que ele costumava cantar. Quando você fica preso entre a lua e a cidade de Nova York. Chris Cross ouviu aquilo, e os quatro mestres costuraram a mágica juntos. Assim nasceu o hino eterno, Arthur's Theme, Best That You Can Do. Quando a música foi lançada junto com o filme, o resultado não foi apenas um sucesso. Foi um ataque nuclear nas rádios de baladas de todo o globo terrestre. A canção esmagou a parada da Billboard, estacionando no cobiçado número 1 durante 3 semanas ininterruptas no outono de 81. Mas o golpe de misericórdia nos críticos que zombavam de Chris ocorreu em março do ano de 1982, durante a cerimônia do Oscar. Quando o envelope de melhor canção original foi aberto, o nome de Christopher Cross e dos seus parceiros de composição foi anunciado. Chris subiu ao palco mais prestigiado do planeta e recebeu a estatueta dourada do cinema. Pense no tamanho assustador e irreal desse feito por apenas 10 segundos. Em um intervalo de menos de 3 anos completos, o garoto texano que ganhava algumas notas amassadas tocando rock cover em pistas de boliche imundas, agora exibia na lareira da sua casa 5 gramofones dourados do Grammy e uma estatueta do Oscar de Hollywood. No papel dos contratos comerciais, a carreira dele era blindada, um navio de guerra indestrutível cruzando as águas do show business. Mas longe das câmeras da cerimônia de premiação, dentro das sombrias e geladas salas de reunião da gravadora, a terrível e sufocante pressão para manter as engrenagens de lucro girando estava começando a causar rachaduras fatais na estrutura da sua carreira. A Warner Brothers farejava a urgência. Eles exigiam que um novo álbum completo de estúdio fosse entregue imediatamente. A ordem era simples e impossível. Façam outro disco que venda 4 milhões de cópias. Mas o conselho de diretores da gravadora estava rachado ao meio. Metade dos engravatados defendia a ideia conservadora de fazer um álbum fotocópia do primeiro, cheio de baladas suaves para garantir a audiência adulta fiel.
A outra metade, apavorada com a força visual esmagadora das novas bandas inglesas, exigia que Chris modernizasse drasticamente a sua sonoridade, injetasse teclados sintetizadores pesados e criasse uma estética agressiva para conseguir implorar por alguns segundos de atenção na programação da MTV. Pressionado, estafado e tentando agradar a dois senhores diferentes, Christopher Cross mergulhou nos estúdios durante quase 2 longos anos para gravar o seu segundo disco. A tensão interna era insuportável. Após gastar fortunas e refazer caminhos, o aguardado álbum Another Page chegou às prateleiras no início de 1983. Surpreendentemente, o disco não foi um fracasso criativo. O primeiro single de trabalho, a dançante e enérgica All Right, foi um hit robusto, alcançando a 12ª posição na Billboard Hot 100. Mas a verdadeira bomba do álbum viria de uma canção carregada de uma das histórias de bastidores mais trágicas e verdadeiras de toda a indústria. O álbum trazia uma balada incrivelmente delicada chamada Think of Laura. A letra falava com uma doçura angustiante sobre a fragilidade da vida. Durante anos, milhões de pessoas acharam que a música era apenas mais uma letra romântica. O que quase ninguém sabia era a origem sombria e real daqueles versos. Chris estava namorando uma mulher chamada Paige. A colega de faculdade de Paige, sua melhor amiga, se chamava Laura Carter. Em um dia absolutamente normal, enquanto estava sentada no banco de trás do carro de seu pai em uma avenida nos Estados Unidos, Laura foi atingida em cheio no peito por uma bala perdida, resultante de um tiroteio cruzado entre gangues rivais. A jovem morreu tragicamente no banco do carro. Devastado com o luto desesperador de sua namorada Paige, Christopher escreveu Think of Laura como uma canção de conforto pessoal, para tentar trazer um pouco de paz diante da aleatoriedade violenta da vida. A música nunca teve a intenção comercial inicial de ser um mega hit de rádio. No entanto, o destino interveio de forma bizarra. Naquela mesma época, a principal e mais popular novela dos Estados Unidos, General Hospital, Hospital Geral, que parava o país nas tardes de televisão, estava no ápice do drama dos personagens Luke e Laura. Os produtores de TV precisavam de uma música para marcar a ausência angustiante da personagem Laura nas telas, escutaram o disco de Cross e pegaram Think of Laura. O sucesso da novela arrastou a música para o 9º lugar na Billboard. O Texas mais uma vez tinha conquistado a América. Mas a crueldade implacável da indústria é que Christopher Cross não estava sendo julgado pela qualidade das suas obras ou comparado a outros artistas comuns. Ele estava sendo colocado na balança contra a sombra do seu próprio fantasma de 1981. O seu álbum de estreia havia derretido os estoques, vendendo 4 milhões de cópias sem esforço. Another Page, apesar dos hits, patinou e sofreu violentamente para arrastar 800 mil cópias vendidas nas lojas. Para qualquer músico, vender quase 1 milhão de cópias era a consagração. Mas nas planilhas do departamento financeiro da Warner Brothers, a queda foi classificada a portas fechadas como um fracasso de investimento e um alerta vermelho gravíssimo. O verdadeiro estrago financeiro começou a aparecer nas turnês. Em 81, Chris atraía multidões ensandecidas para as maiores arenas do país. No final de 83, aquelas multidões formadas por jovens simplesmente evaporaram, hipnotizadas pelos astros do videoclipe. Envergonhados, os empresários de turnê tiveram que começar a rebaixar o status de Cross, transferindo as suas apresentações de enormes estádios esportivos para pequenos e modestos teatros de província. A venda antecipada de ingressos despencou. Até 1984, Christopher Cross já havia acumulado uma fortuna considerável, graças ao enorme sucesso de seu álbum de estreia e aos royalties multimilionários gerados por hits onipresentes como Arthur's Theme. Ele havia comprado casas, propriedades no Texas e viveu o conforto desmedido e justificado que era totalmente compatível com o seu sucesso estrondoso de vendas. No entanto, com a mudança estética abrupta e radical da indústria musical na era MTV, e a acentuada queda livre de sua popularidade na mídia de massa a partir da metade dos anos 80, a sua fonte principal de renda nas turnês diminuiu drasticamente. Como acontece com todos os artistas que sofrem ascensões meteóricas, grande parte dessa receita também foi pesadamente dilacerada e drenada pelo implacável leão dos impostos governamentais elevados dos Estados Unidos, além de custos altíssimos de gestão de escritórios e comissões profissionais.
Embora o músico nunca tenha de fato falido ou entrado em colapso financeiro absoluto, a verdade nua e crua é que ele precisou apertar drasticamente os freios da sua conta bancária e ajustar o seu estilo de vida para uma realidade significativamente menos extravagante e nababesca do que durante a época em que passeava com Grammys pelas ruas de Nova York. Há registros confiáveis da indústria de que, em um intervalo assustador de poucos anos, a renda anual astronômica gerada apenas por turnês e novos discos despencou para uma fração perigosa do que ele costumava faturar. Em 1985, a gravadora e os agentes exigiram uma última cartada vital para tentar salvar a viabilidade comercial dele. Ele entrou em estúdio e lançou o seu terceiro álbum, que carregava um título perigosamente profético, Every Turn of the World. A gravadora despejou fortunas na produção, forçando Chris e os músicos de estúdio a utilizarem camadas pesadíssimas de sintetizadores plásticos e baterias programadas para tentar, de forma totalmente artificial e engessada, modernizar o som orgânico do músico texano à força. O resultado criativo foi um disco estranho, que soava como um artista de terno tentando desesperadamente usar as roupas coloridas de um adolescente. O público virou as costas imediatamente. Comercial e artisticamente, o disco afundou nas lojas como uma âncora pesada, sem deixar nenhum rastro de sucesso. As vendas ao redor do mundo não conseguiram nem sequer ultrapassar a irrisória e humilhante marca das 100 mil cópias totais. Para a máquina corporativa e impiedosa da Warner Brothers, a relação com o artista havia chegado ao seu fim utilitário. O próprio Christopher sentia profundamente o desânimo dos bastidores. Segundo o artista, ele tinha a percepção cristalina de que deveria ter feito as suas malas, saído pela porta da frente e deixado a gravadora definitivamente após o vexame comercial de 1985. Mas os pesados contratos de gaveta são correntes de ferro. Ele foi mantido legalmente refém, obrigado contratualmente a entregar mais um álbum de estúdio completo para a gravadora antes de poder ser libertado. Esse álbum fúnebre e obrigatório foi Back of My Mind, lançado sorrateiramente no ano de 1988, sem nenhum tipo de fanfarra. O disco chegou às lojas já sob um clima frio de velório, com o apoio promocional da gravadora quase totalmente reduzido a pó. Em uma entrevista amarga e reveladora dada anos depois, Chris foi sincero sobre o declínio de sua antiga casa. A Warner perdeu totalmente o interesse. Naquele momento crítico, eu senti fisicamente que deveria deixar a gravadora e seguir meu rumo. Mas eles não me deixaram ir embora. Seguraram o meu contrato. E a essa altura dos acontecimentos, o carinho deles por mim já havia desaparecido por completo. A grande mídia e as revistas especializadas de fofoca adoram inventar lendas trágicas de astros fracassados bebendo no fundo do poço. Mas a realidade de Christopher Cross naqueles anos finais da década de 80 foi muito mais inusitada e verdadeira do que qualquer ficção mentirosa. Enquanto a indústria engravatada o tratava com o desprezo silencioso, destinado a uma velha relíquia empoeirada, e a MTV continuava enterrando o seu legado embaixo de novos vídeos espalhafatosos, Christopher Cross simplesmente trocou de paixão. Frustrado com as traições corporativas e a pressão absurda pelas vendas, e dono de uma considerável fortuna acumulada nos anos dourados, ele decidiu despejar a sua adrenalina em uma das atividades mais perigosas do planeta, o automobilismo profissional. Ele não era apenas um músico brincando em autódromos de fim de semana. Ele investiu dinheiro pesado, tornou-se coproprietário de equipes automobilísticas de ponta e chegou a disputar posição no asfalto lado a lado com feras das pistas, incluindo o lendário ator de cinema Paul Newman. Enquanto as grandes gravadoras achavam que ele estava em casa deprimido e esquecido pelo mundo, ele estava a 300 km por hora em pistas americanas, arriscando a própria vida e esvaziando a mente dos problemas de Los Angeles. Mas a chama da música, o talento de escrever melodias imbatíveis, nunca se apagou. No final da década, e atravessando inteiramente os anos 90, ele voltou aos estúdios de forma independente ou por selos menores. Ele compreendeu com profunda sabedoria que não era mais um artista do topo da parada da Billboard. E em vez de se afogar no ressentimento que destrói tantos de seus colegas de geração que caíram no buraco do ostracismo, ele apenas aceitou a realidade do momento com a cabeça erguida
e seguiu em frente. Ele cruzou o mundo durante décadas, fazendo longas turnês na Alemanha, no Japão e nas Américas. Lançou vários álbuns que, embora não tenham alcançado as cifras multimilionárias dos seus 2 primeiros discos, possuíam um refinamento de estúdio de alta qualidade, mantendo viva a base de fãs leais que amavam o seu trabalho orgânico. Não havia hordas de paparazzi escondidos nos arbustos ou capas glamorosas na Rolling Stone, mas havia a dignidade intocável e o ofício sagrado do músico operário. E o tempo, como dizem os antigos, é o único juiz que jamais erra o seu veredicto em relação à arte. Com o passar veloz dos anos e a chegada definitiva do novo milênio, algo incrivelmente maravilhoso e inesperado aconteceu nas entranhas da cultura pop contemporânea. Um movimento de reavaliação crítica monumental teve início em 2005, impulsionado por uma série de comédia na internet criada pelo roteirista J.D. Risnar, que cunhou e popularizou o termo yacht rock, uma brincadeira satírica sobre a vida de músicos na Califórnia. A série ironizava figuras como Michael McDonald, Kenny Loggins e, claro, Christopher Cross. Mas a brincadeira saiu completamente do controle dos seus criadores. Os jovens que começaram a assistir aos episódios da web e a rir da moda cafona da época, decidiram pesquisar e escutar as músicas reais daqueles artistas nas recém-criadas plataformas de streaming. E o que eles descobriram não foi uma piada. Eles descobriram melodias complexas, um nível de virtuosismo nos instrumentos que as bandas de rock da época invejavam silenciosamente, harmonias vocais intocáveis e uma sofisticação de produção que os produtores musicais modernos sonham em alcançar. O que começou como um meme hilário na internet ressignificou toda a carreira de Christopher. O estilo macio e polido da virada da década de 70, que havia sido covardemente execrado, humilhado e ridicularizado pelos cruéis críticos musicais como sendo uma música de elevador desalmada, sofreu uma reabilitação histórica espetacular. Produtores modernos, grandes estrelas do hip-hop que usam os samplers, cortes, das suas músicas, e amantes de vinil passaram a idolatrar publicamente o som puro de Christopher Cross. Ele voltou a ser legal. O ostracismo forçado acabou. Contudo, a vida sempre joga dados pesados e implacáveis nos momentos de maior calmaria. Em 2020, durante o pico aterrorizante da pandemia global, um susto colossal atingiu a comunidade musical. Christopher Cross contraiu o agressivo vírus da Covid-19. O caso não foi brando. A sua condição foi se agravando vertiginosamente dia após dia, com complicações silenciosas assustadoras. No meio da batalha desesperada no hospital contra o vírus respiratório, o cantor e mestre do violão recebeu a pior e mais angustiante notícia que um ser humano pode ouvir. Devido a uma rara e violenta reação do próprio corpo à infecção por Covid, ele havia desenvolvido uma terrível e progressiva doença neurológica chamada Síndrome de Guillain-Barré. A condição implacável fez com que o seu próprio sistema imunológico atacasse de forma indiscriminada a bainha dos seus nervos motores, resultando em uma assustadora paralisia quase total que tomou conta das suas pernas, inutilizou temporariamente as suas mãos que há décadas tocavam violão com maestria e paralisou os músculos do seu próprio rosto. Foi uma descida ao inferno físico. Cross passou um doloroso e lento período de total isolamento hospitalizado, lutando para sobreviver. Quando finalmente a fase aguda da doença cedeu o controle, ele precisou enfrentar uma maratona humilhante e extenuante de fisioterapia diária para conseguir recuperar a capacidade básica de andar e de segurar um instrumento nas mãos novamente. A sua recuperação pessoal foi um teste severo de vontade inabalável, exigindo que o homem que já havia dominado o palco das maiores premiações do planeta reaprendesse, literalmente, a dar o seu primeiro passo sozinho. Ele teve que lidar durante meses com dores crônicas lancinantes de danos neurais profundos e uma fraqueza constante que drenava a sua alma. Em uma entrevista corajosa no ano seguinte, ele revelou ao público a extensão do seu pesadelo. Relatou que, por uma graça do destino, os movimentos dos seus dedos haviam se recuperado o suficiente, permitindo que a música fluísse de novo para as cordas do violão. Mas as suas pernas, infelizmente, continuavam a apresentar severos problemas de mobilidade, forçando-o a adotar definitivamente o uso de uma bengala para conseguir caminhar.
Hoje, firme, resiliente e incrivelmente grato por estar vivo com mais de 70 anos de idade, Christopher Cross recusa-se categoricamente a pendurar as chuteiras e a palheta de forma silenciosa. Inclusive, e digo isso com muito orgulho, nós aqui da produção do Rock Doc tivemos o privilégio absoluto e o enorme prazer de assistir e vibrar em um show lotado dele, em uma casa de espetáculos deslumbrante e com o público cantando em total sintonia. Ele carrega consigo o peso sombrio e a enorme leveza luminosa de uma história absolutamente ímpar na bagagem secreta da música mundial. E a verdade incontestável que destrói qualquer teoria mercadológica é que não importa a idade que ele tenha, sempre que ele pisa no velho tablado de madeira iluminado do palco e acomoda com carinho as velhas cordas vibrantes da sua guitarra elétrica ou do seu violão acústico perfeitamente amaciado, a mágica antiga das madrugadas dos estúdios da Califórnia acontece de forma assustadora. Se essa descida visceral, honesta e implacável aos bastidores espinhosos do absurdo preço cobrado pelo estrelato precoce da música despertou a sua curiosidade pela arte orgânica que você tanto gosta de escutar nos fones de ouvido, faça parte do nosso canal, é totalmente de graça. Basta clicar e se inscrever agora mesmo. Dessa forma, você fortalece a nossa comunidade e nos ajuda diretamente a entregar vídeos incríveis e com apurações profundas como este para você toda semana. E se você quer escutar e conhecer ainda mais lendas e histórias fascinantes da verdadeira realeza da música, clique neste vídeo que está aparecendo bem aí na sua tela. A gente se vê lá do outro lado.